Estava diante do espelho no salão de noivas, mal reconhecendo a mulher que me encarava. O corpete de renda branca abraçava perfeitamente meu corpo. A longa cauda se espalhava pelo chão polido como um rio de neve, e por um breve momento senti-me como a princesa que sonhara ser quando criança. A imagem da minha mãe apareceu atrás de mim no reflexo, suas mãos quentes enquanto ajustava o véu. Clara, você está exatamente como imaginava quando era pequena, ela sussurrou. Sua voz carregava orgulho e um leve tremor de uma mulher prestes a entregar a filha. Sorri, lembrando-me de mim mesma aos 10 anos, drapejando cortinas velhas sobre os ombros e declarando que um dia me casaria com um príncipe. Naquela época, era só uma fantasia, um conto de fadas que contava a mim mesma nas noites com amigas. Agora, ali naquele vestido, queria acreditar que João Almeida era aquele príncipe. Por 3 anos, ele foi constante, atencioso, tudo o que meus pais admiravam. Nunca perdia um jantar de feriado, sempre trazia flores, sempre apertava a mão do meu pai com confiança. Para eles, ele era o par perfeito. Para mim, era o homem que prometera me fazer a mulher mais feliz do mundo. Enquanto a costureira prendia a última bainha, minha mãe segurou minhas mãos. Amanhã você será a noiva mais linda de Lisboa, ela disse. Seus olhos brilhavam como se vissem não apenas o vestido, mas os anos de esperança que ela depositara em mim. Pressionei as palmas contra o peito, tentando acalmar o ritmo acelerado do meu coração. Disse a mim mesma que era apenas alegria, a antecipação avassaladora de uma vida prestes a começar. No caminho para casa, revisamos a lista mais uma vez. Flores entregues, bolo pronto, músicos confirmados, o restaurante preparado para 40 convidados. Minha mãe marcava cada item com o ar experiente de quem planejara cada detalhe até o último guardanapo. E a lua de mel? Perguntou com um sorriso provocador. Ri. João insistira em manter essa parte uma surpresa. Algo inesquecível ele prometera, e eu me agarrava a essa palavra como um talismã. Tudo estava no lugar. A cidade já fervilhava com conversas sobre o casamento, sobre como as famílias Mendes e Almeida finalmente se uniriam. No entanto, enquanto observava as ruas familiares passarem pela janela do carro, uma onda de inquietação me atravessou. Nada dera errado, nenhum defeito em meses de preparativos, e ainda assim, minhas mãos tremiam. Perfeito demais. Minha mente sussurrou. Perfeito demais para ser real. Sacudi o pensamento rapidamente, forçando uma risada. Todas as noivas ficam nervosas, disse em voz alta, ignorando o frio que se instalara no fundo do meu peito. Amanhã deveria ser o dia mais feliz da minha vida, e eu queria, desesperadamente, acreditar que seria. De volta em casa, pendurei o vestido com cuidado no armário, deixando a seda macia roçar meus dedos uma última vez antes de fechar a porta. Amanhã, aquele vestido me levaria ao altar. Minha mãe estava no meu quarto, dobrando lençóis no baú de cedro reservado para mim desde a infância. Clara, disse ela gentilmente, você está realmente pronta para a vida de casada? Ri rápido demais. Mãe, João e eu conversamos sobre tudo. Ele quer filhos, e eu também. Vamos morar no apartamento dele até comprarmos um lugar maior. Tudo vai dar certo. Ela assentiu, satisfeita, e então mencionou o que meu pai preparara. O apartamento no centro já passado para o meu nome. O carro novo esperando na garagem. A poupança reservada para nos ajudar a começar. Era o tipo de dote que todas as famílias em Lisboa cochichavam. E eu sabia que ela mencionava isso com orgulho. Mas ouvir isso em voz alta fez algo se contorcer dentro de mim. Mãe, não me importo com isso, disse, sentando na beira da cama. O que importa é que João e eu nos amamos. As palavras saíram facilmente, mas assim que deixaram minha boca, uma sombra de dúvida se insinuou. Lembrei-me de momentos do último ano que não faziam sentido. Às vezes em que ele não atendia minhas chamadas até horas depois, alegando estar ocupado. O jeito rápido com que guardava o telemóvel no bolso sempre que eu entrava na sala. As noites tardias com amigos, sempre a mesma desculpa. E havia o jeito como ele dizia,
te amo, ou melhor, como nunca o dizia primeiro, sempre em resposta, nunca como uma oferta. Em vez disso, ele sorria e me chamava de meu raio de sol, como se apelidos carinhosos pudessem substituir palavras verdadeiras. Sacudi a cabeça diante da lembrança, repreendendo-me por inventar problemas onde não existiam. Afinal, ele me pedira em casamento, não foi? Ele planejara este casamento. Ele estaria comigo amanhã diante de Deus e de todos que conhecíamos. Ainda assim, aquele nervosismo não soltava meu peito. Tentei me convencer de que era normal, que toda noiva duvidava um pouco na véspera. Talvez as mãos trêmulas, os pensamentos sem sono, a dor fria no estômago fossem parte do ritual. O telefone tocou, interrompendo minha espiral. Peguei-o rapidamente. Olá? Oi, meu raio de sol. A voz de João era quente, calma, tudo o que eu precisava ouvir. Como está minha noiva? Gostou do vestido? Fechei os olhos, deixando o som dele me envolver. É perfeito. Mal posso esperar por amanhã. E eu mal posso esperar para te fazer minha esposa, ele disse suavemente. Para sempre, Clara. Teremos o para sempre. Sorri na escuridão, segurando o telefone como se ele pudesse me ancorar. Por aquela noite, suas palavras foram suficientes para acalmar a tempestade, pelo menos por um tempo. Não conseguia ficar parada após a ligação. A voz de João soara tão terna, tão reconfortante, que eu queria nada mais do que vê-lo compartilhar a alegria que crescia em mim. Só meia hora, disse a minha mãe enquanto vestia um casaco leve. O ar da noite em Lisboa era suave e perfumado, com toques de madressilva e o leve sal das margens do Tejo. Meus saltos batiam contra o pavimento enquanto atravessava o parque familiar. Vizinhos gritavam bênçãos para amanhã e eu acenava, sorrindo como a mulher mais sortuda do mundo. O prédio dele surgiu à vista, o tijolo ainda fresco de uma pintura recente, o gato sonolento enroscado no parapeito da janela térrea. Subi as escadas 2 degraus de cada vez, o coração acelerado, não de nervosismo, mas de antecipação. Levantei a mão para bater quando a voz de João ecoou pela porta de madeira fina. Mãe, para de se preocupar, vai dar tudo certo. Congelei. Seu tom era calmo, confiante, como quando convencia um cliente. A voz da mãe dele respondeu trêmula. João, tem certeza disso? Sobre a Clara? Esperei por seu protesto imediato, sua declaração de amor. Em vez disso, ele riu, baixo e descuidado. Já te disse 100 vezes. Clara é como uma irmã para mim. Me acostumei com ela ao longo dos anos. É uma menina doce. A palavra cortou-me como uma faca. Irmã. Meu peito apertou, mas fiquei parada, desesperada para que ele se corrigisse. Mas você a ama? Insistiu a mãe dele. João riu abertamente, um som que gelou meu sangue. Amor, mãe, é coisa de contos de fadas. Na vida real, você tem que usar a cabeça. Viu o que os pais dela estão nos dando? O apartamento no centro, o carro, o dinheiro e as conexões do pai dela na Câmara Municipal. Inestimável. Esse casamento é segurança, não romantismo. O mundo inclinou-se sob mim. O corrimão cravou-se na minha palma, enquanto o segurava para me equilibrar. Cada sorriso terno, cada promessa sussurrada, cada vez que ele afastava o cabelo do meu rosto, tudo se estilhaçava como vidro barato. A voz do pai dele se juntou, firme e aprovadora. Ela será uma boa esposa, educada, respeitável, da família certa. Você está fazendo a escolha certa. As próximas palavras de João destruíram o pouco de força que me restava. Além disso, Sofia Mendes está de volta à cidade. Lembra dela? Fomos felizes juntos uma vez. Com ela, posso ter paixão. Com Clara, tenho estabilidade, o melhor dos 2 mundos. Sofia. O nome rugiu em meus ouvidos. Lembrava-me vagamente dela, cabelo escuro, mais velha que nós, o tipo de garota que chamava a atenção no liceu. Ela estivera fora por anos e agora estava de volta, deslizando perfeitamente para o espaço onde meu coração outrora pertencera. A voz de João baixou, íntima, mas ainda clara através da porta. Vou encontrá-la amanhã de manhã antes da cerimônia, só para acertar as coisas entre nós.
Isso foi suficiente. Meu corpo moveu-se antes que minha mente pudesse acompanhar. Os saltos batiam alto demais enquanto descia a escadaria correndo. Minha visão embaçou com lágrimas, minha respiração vinha em golfadas curtas. 3 anos acreditando, 3 anos construindo sonhos sobre areia. Irmã, segurança, Sofia. As palavras martelavam meu crânio. Quando tropecei no ar fresco da noite, a verdade se enraizara profundamente em mim. João não me amava. Cada momento que compartilhamos não fora nada além de um ato calculado. E meu conto de fadas terminara na porta dele. Não me lembro como voltei para casa. Num momento, estava diante da porta de João com o coração em pedaços. No seguinte, tropeçava no meu quarto, o brilho do meu vestido de noiva escapando do armário entreaberto como um lembrete cruel do que amanhã deveria ser. Minha mãe perguntou se eu estava bem, sua voz quente e preocupada. Forcei um sorriso, murmurei algo sobre estar cansada e passei por ela antes que pudesse ver minhas mãos trêmulas. A casa estava silenciosa, mas dentro de mim, o caos reinava. Deitei na cama, encarando o teto enquanto cada momento dos últimos 3 anos se repetia com clareza brutal. O jeito como João me levou para conhecer os pais rápido demais. Seria romantismo ou estratégia? As perguntas que fazia sobre o trabalho do meu pai, sua curiosidade velada sobre a escritura do apartamento, a poupança, o carro, o modo como evitava dizer "te amo" primeiro, deixando-me alimentar as palavras e devolvendo-as com um sorriso que, em retrospecto, parecia ensaiado. Como eu fui tão cega? Construí castelos de areia, convencendo-me de que eram de pedra. Por horas, fiquei ali, presa entre 2 escolhas insuportáveis. Poderia ficar calada, casar com ele e preservar a honra da minha família. Os convidados sorririam, as fotos ficariam nas paredes, meus pais manteriam a cabeça erguida na sociedade lisboeta. Mas eu saberia. Acordaria cada manhã ao lado de um homem que calculava meu valor como um livro de contabilidade, que sussurrava paixão para outra mulher enquanto me chamava de irmã. A alternativa era pior à sua maneira: ir embora, partir o coração dos meus pais, arruinar meses de preparativos, envergonhar o nome dos Mendes diante de toda a cidade. O sorriso orgulhoso da minha mãe no salão de noivas, os planos meticulosos do meu pai, tudo desmoronaria por minha causa. Perto da meia-noite, arrastei-me até o espelho. A mulher que me encarava estava pálida, olhos inchados, lábios trêmulos. Parecia menos uma noiva e mais um fantasma. E ainda assim, por trás da ruína, algo faiscava. Uma centelha teimosa que sussurrava que eu valia mais do que um acordo feito às escuras. Às 4 da manhã, não podia mais ficar parada. Abri o armário, toquei o vestido de noiva uma última vez, então me virei. Peguei uma pequena bolsa de viagem e embalei apenas o essencial: passaporte, algum dinheiro, o envelope que guardara para a lua de mel. Minhas mãos tremiam enquanto escrevia um bilhete. Mãe, pai, perdoe-me. Não posso explicar tudo agora, mas não posso seguir com esse casamento. Amo vocês, Clara. Quando a aurora rompeu, coloquei o bilhete no travesseiro e fiquei um longo momento na porta do quarto da minha infância. Meu coração estava se partindo, mas sob a devastação, uma força frágil nascia. Não podia casar com João Almeida. Não casaria. O céu ainda estava manchado pelas últimas sombras da noite quando saí pela porta da frente. Meus sapatos mal sussurravam contra os degraus da varanda enquanto carregava a bolsa que parecia mais pesada a cada passo. Atrás de mim, a casa dormia em silêncio. Meus pais sonhavam com uma filha caminhando para o altar, não com uma fugindo na alvorada. As ruas de Lisboa estavam quase vazias. Um caminhão de leite passou ruidosamente e, em algum lugar ao longe, um sino de igreja tocou 6 vezes. Mantive os olhos à frente, segurando a alça da bolsa como se fosse a única âncora que me restava. A rodoviária cheirava a diesel e café. Suas luzes fluorescentes zumbiam enquanto me aproximava do guichê. Uma passagem para Porto, consegui dizer, a voz trêmula. O atendente não fez perguntas, apenas deslizou o bilhete pelo balcão.
Partida às 8 horas, 2 horas. Tempo suficiente para João encontrar Sofia no lugar de sempre deles. Tempo suficiente para meus pais encontrarem o bilhete no meu travesseiro. Meu estômago revirou com o pensamento. Saí, procurando um canto silencioso. Minhas mãos tremiam enquanto puxava o telemóvel e ligava para Ana. Ela atendeu sonolenta, a voz grossa de sono. Clara, que diabos? Não vai haver casamento, interrompi. Ana, por favor, escute. Diga aos meus pais que estou segura, mas não posso casar com João. Houve uma pausa atônita. Clara, do que você está falando? Aconteceu alguma coisa? Não posso explicar agora. Só garanta que eles saibam que estou viva. Minha garganta apertou. Desculpe-me. Tenho que ir. Desliguei antes que suas perguntas me prendessem. A culpa vinha em ondas. As lágrimas da minha mãe, a fúria do meu pai, a vergonha que sentiriam quando os convidados chegassem a um altar vazio. Toda a minha vida, eles me deram tudo, e era assim que eu retribuía, fugindo, destruindo o dia que eles tão cuidadosamente construíram. Mas outra voz crescia dentro de mim, mais firme, mais forte. Como poderia ficar? Como poderia jurar para sempre a um homem que amava outra, que me via apenas como uma transação? Casar com João seria a maior traição, não só de mim mesma, mas da família que me criou para valorizar a honestidade. Quando as portas do autocarro finalmente se abriram, subi, o peito apertado de medo. Os assentos cheiravam levemente a vinil e poeira. Deslizei para um lugar perto da janela e pressionei a testa contra o vidro. Enquanto Lisboa se afastava, meu reflexo me encarava, uma noiva fugitiva sem plano além do próximo quilômetro. Estava aterrorizada com a pobreza, com a solidão, com ser engolida por uma cidade que não sabia meu nome. Mas sob o medo havia algo mais firme, quase desafiador. Eu escolhera a verdade em vez da decepção. O que quer que me esperasse no porto pelo menos seria real. O autocarro roncava para o norte, cada quilômetro me afastando mais da vida que conhecia. Pressionei a testa contra o vidro, observando a paisagem urbana de Lisboa se transformar em pinhais. Meu telemóvel vibrou. O nome de Ana iluminou a tela. Meu estômago se contraiu antes de atender. Clara, o que você fez? Sua voz estava frenética, baixa, como se tivesse se escondido num corredor para não ser ouvida. Seus pais encontraram o bilhete às 7 da manhã. Sua mãe está fora de si. Seu pai quase chamou a polícia antes que eu dissesse que você estava segura. Engoli em seco, incapaz de imaginar seus rostos sem uma pontada de culpa. Ana, eu não podia casar com ele. Eu sei, mas os convidados estão chegando, Clara. Todos arrumados, com presentes nas mãos, esperando no restaurante. João também está lá. Ele está dizendo a todos que você está doente, mas... Ela hesitou. As pessoas estão cochichando. Os vizinhos dizem que você fugiu. As palavras bateram como um martelo. Fugiu. Era exatamente o que eu fizera. Em Lisboa, as notícias corriam mais rápido que o vento. Ao pôr do sol, toda a cidade saberia. A voz de Ana falhou. Sua mãe chorava tanto que não conseguia terminar uma frase. E seu pai, ele ficava andando de um lado para o outro, dizendo que você não faria isso sem motivo. João estava pálido como um fantasma, Clara. Ele tentou rir, mas ninguém acreditou. Fechei os olhos, deixando suas palavras pintarem a cena que nunca veria. A mesa posta com flores e louça, os músicos esperando com seus instrumentos, 40 convidados se mexendo desconfortavelmente em seus lugares, meus pais forçados a enfrentar todos com nada além de um bilhete amassado. E João, encurralado por cochichos, sua reputação perfeita desmoronando enquanto os vizinhos se inclinavam para trocar teorias. O que estão dizendo sobre mim? Perguntei baixinho. Que você teve medo, que talvez tenha percebido algo. Alguns dizem que João não era tão perfeito quanto parecia. Ana suspirou profundamente. Clara, isso vai ser o escândalo do ano. Quase ri, embora o som tenha ficado preso na garganta. Então que seja. Melhor um escândalo do que uma mentira. O autocarro parou no porto e o motorista anunciou o nome da estação. Peguei minha bolsa com mãos trêmulas. A cidade se erguia lá fora, vasta e desconhecida,
vibrando com uma vida que não conhecia minha história. À tarde, enquanto Lisboa se alimentava de fofocas, eu entregava dinheiro a uma senhoria de hobby desbotado por um quartinho alugado na periferia da cidade. Uma cama simples, uma cômoda rachada e uma janela com vista para um carvalho torto. Não era nada como a vida que me prometeram, mas era meu, e era honesto. A primeira noite no Porto passou num borrão de exaustão e nervos. Deitei na cama estreita do meu quarto alugado, encarando o teto rachado, ouvindo o zumbido abafado do tráfego lá fora. Pela manhã, a realidade me atingiu. Eu não tinha plano, nem contatos, nem rede de segurança. O único trabalho que já fizera fora no escritório do meu pai, atendendo telefones, arquivando documentos, um emprego dado por causa da posição dele. Aqui, nada disso importava. Forcei-me a sair às ruas com um jornal emprestado debaixo do braço, circulando anúncios como se soubesse o que estava fazendo, mas cada vaga parecia exigir experiência que eu não tinha. Minhas economias, destinadas à lua de mel, de repente pareciam uma linha de vida frágil que poderia desaparecer em semanas. Um cybercafé chamou minha atenção, suas janelas embaçadas pelo calor de computadores antigos. Lá dentro, um estudante com fones de ouvido me mostrou como pesquisar sites de empregos e preencher candidaturas. Meus dedos pairavam desajeitadamente sobre o teclado enquanto tentava criar um currículo que parecesse mais substancial do que era. 3 anos como assistente administrativa sob o nome do meu pai. Alguém nesta cidade levaria isso a sério? Enviei currículo após currículo, o coração batendo forte a cada clique do mouse. Ao 10º, minhas palmas estavam escorregadias de suor. Sentia-me uma impostora vestindo roupas emprestadas, uma criança fingindo ser adulta. 2 dias depois, o telefone do meu quartinho tocou. Uma voz firme de mulher se apresentou de uma empresa de marketing no centro. Recebemos sua candidatura. Pode vir amanhã para uma entrevista? Minha respiração prendeu. Sim, claro. Na manhã seguinte, estava diante de um prédio de vidro que parecia raspar o céu. Meus joelhos quase cederam enquanto atravessava o saguão, segurando a alça da bolsa emprestada. No elevador espelhado, vi meu reflexo. Blusa bem passada, cabelo preso num coque cuidadoso, maquiagem escondendo as olheiras. Parecia o papel, mas por dentro, o terror me arranhava. A sala de entrevista era elegante, intimidadora. Do outro lado da mesa, uma mulher de terno azul marinho, a caneta suspensa sobre um bloco. Fale-me sobre sua experiência. Minha garganta secou. Falei sobre lidar com clientes, organizar agendas, meia verdade, meio esticada, mas forcei as palavras a saírem firmes, mesmo com as mãos trêmulas sob a mesa. Quando ela finalmente assentiu, seu tom suavizou. Vamos começar com um período de experiência de 3 meses. O salário é modesto no início, mas, se você se provar, há espaço para crescer. Pode começar na segunda? Quase chorei de alívio. Sim, absolutamente. Ao sair daquele prédio, a luz do sol parecia diferente. Mais quente, mais nítida. Não era um triunfo, ainda não. Mas era um começo, minha primeira vitória frágil. E pela primeira vez desde que deixara Lisboa, acreditei que poderia sobreviver ali. 3 meses passaram num borrão de trabalho e exaustão. Tropecei nas primeiras semanas do período de experiência, aterrorizada de que cada erro me denunciasse como uma fraude. Mas, pouco a pouco, o medo diminuiu. Ao final do 3º mês, meu supervisor apertou minha mão e disse: "Bem-vinda à equipe." Foi a primeira vez em anos que senti que conquistara algo por mim mesma. Aquela frágil sensação de estabilidade se despedaçou na manhã em que João apareceu. Eu acabara de me acomodar no meu pequeno cubículo no escritório quando a recepcionista chamou. "Há um homem aqui perguntando por você." Saí para o corredor e congelei. João estava lá, de terno impecável, mais magro do que eu lembrava, com um buquê de rosas brancas, minhas favoritas. Seus olhos procuraram os meus, incertos, quase desesperados. "Clara", disse ele suavemente, como se estivéssemos sozinhos numa igreja, não num prédio de escritórios movimentado. "Precisei te ver." O ar deixou meus pulmões.
Por um momento, estava de volta à porta dele em Lisboa, ouvindo a risada que me destruíra. Mas endireitei a coluna. Como me encontrou? Seu pai, ele admitiu. Demorou semanas, mas ele finalmente me contou. Por favor, só me escute. Terminamos numa sala de conferências silenciosa. Ele colocou as flores entre nós como uma oferta de paz. Fui um tolo, começou. Disse coisas que não sentia. Pensei que o casamento era sobre estabilidade, mas quando você foi embora, percebi o que perdi. Eu te amo, Clara, de verdade. Senti minha mandíbula apertar. Para. Ouvi cada palavra que você disse naquela noite, cada uma. Ouvi você rir quando sua mãe perguntou se me amava. Ouvi você prometer a Sofia que a encontraria na manhã do nosso casamento. O rosto dele empalideceu. Você ouviu isso? Simulation. E a ligação? Você disse a ela que a amava enquanto planejava uma vida comigo. Minha voz agora era firme, calma sob a mágoa. Então não venha me dizer que de repente me ama agora que eu fui embora. Ele se inclinou para a frente, desespero na voz. Estava errado. Pensei que poderia ter as duas, mas juro que perder você me mostrou a verdade. Quero só você. Sacudi a cabeça lentamente. Não, João. Você não me perdeu porque cometeu um erro. Você me perdeu porque nunca me viu como mais do que uma compra conveniente, e eu mereço mais do que isso. O silêncio se estendeu, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Pela primeira vez, vi-o não como o homem que me traíra, mas como alguém pequeno, impotente diante das escolhas que fizera. Naquela semana, tomei um café com Ricardo, um colega da equipe de marketing. Ele não trouxe flores nem discursos grandiosos. Perguntou como fora minha apresentação. Ouviu quando desabafei sobre prazos e riu das minhas piadas nervosas. Não havia máscaras com ele, nem motivos ocultos, apenas honestidade. Caminhando de volta ao escritório ao lado dele, percebi que João não tinha mais poder sobre mim. O passado batera à minha porta e eu finalmente a fechara. 1 ano se passou antes que eu voltasse a Lisboa. O aniversário da minha mãe me trouxe de volta, e embora a ideia de retornar me enchesse de inquietação, sabia que era hora. O Porto se tornara meu mundo. Trabalho, amigos, um apartamento modesto, mas confortável. Mas Lisboa ainda pertencia às 2 pessoas que me amavam mais do que ninguém. Quando o comboio chegou à estação, vi meus pais esperando. Minha mãe chorou ao me ver, abraçando-me como se eu pudesse desaparecer novamente. Meu pai me segurou por mais tempo que o usual, seu silêncio falando volumes. Eles me perdoaram, embora cicatrizes permanecessem. Naquele fim de semana, parentes se reuniram para uma pequena celebração. Vizinhos antigos me olhavam com uma mistura de curiosidade e algo mais, respeito talvez, pelo modo como eu construíra uma vida após o escândalo. Seus cochichos já não doíam. Eu o sobrevivera. Foi num café tranquilo no dia seguinte que o vi. João. Ele estava no balcão de mãos dadas com Sofia Mendes. Um anel de casamento brilhava no dedo dela. Pareciam acomodados, confortáveis, até felizes, como casais às vezes estão quando finalmente conseguem o que queriam. Ele me notou primeiro. Por um momento tensão brilhou em seus olhos, mas ele conseguiu um sorriso educado. Clara, disse suavemente. O olhar de Sofia se aguçou, protetor. Assenti. Calma. João. Sofia. Minha voz me surpreendeu pela firmeza. Houve uma pausa constrangedora antes que ele a apresentasse como sua esposa. Ela estendeu a mão e eu a aceitei. Parabéns, disse. Espero sinceramente que sejam felizes. As palavras não foram forçadas. Para minha surpresa, eu a sentia de verdade. O amargor que outrora carregava se dissolvera em outra coisa, aceitação. O que acontecera entre nós estava acabado, um capítulo fechado que não ditava mais meu futuro. Ao nos despedirmos, saí para o sol de Lisboa e me senti mais leve do que em anos. Vê-lo não acendeu raiva nem saudade, apenas confirmou o que eu já sabia. Eu deixara ir. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha dos meus pais, com o aroma do bolo de pêssego da minha mãe flutuando no ar, refleti sobre a mulher que me tornara.
Não era mais a garota ingênua que media seu valor pela atenção de um homem. Era alguém que se reconstruíra do nada, que escolhera a verdade em vez do conforto, a integridade em vez da ilusão. De volta ao porto, minha vida com Ricardo se desenrolava lentamente. Ele nunca me apressava, nunca exigia promessas que eu não estava pronta para fazer. Compartilhávamos jantares após o trabalho, longas conversas sobre nossos passados, até silêncios confortáveis. Sua honestidade era seu maior presente e construiu uma base mais sólida do que qualquer dote ou posição social. Enquanto o comboio me levava de volta ao porto após a visita, olhei pela janela para os campos que se afastavam e soube que finalmente encontrara paz. Lisboa era parte da minha história, mas não me definia mais. O futuro era meu para escrever, e pela primeira vez confiava em mim mesma para escrevê-lo bem. O comboio deslizou para o porto, enquanto o sol da noite transformava o horizonte em ouro. Do meu assento perto da janela, observei as torres de vidro brilharem como faróis, chamando-me de volta à vida que construíra ali. Ao descer na plataforma, senti algo inesperado: alívio. Não apenas por retornar a um lugar familiar, mas por saber que essa cidade, outrora tão estranha e assustadora, agora era meu lar. Caminhando pela estação lotada, pensei na garota que fugira de Lisboa um ano atrás, trêmula, segurando uma única bolsa, convencida de que estava destruindo tudo que seus pais lhe deram. Aquela garota acreditava que era covarde, uma fugitiva. Mas ali, firme nos meus próprios pés, entendi a verdade. Ela não fugia da responsabilidade, corria em direção à liberdade. No meu apartamento, a chave girou facilmente na fechadura. A pequena sala de estar, o sofá de segunda mão, a cozinha que cheirava levemente a borra de café, tudo carregava o peso do meu esforço, das minhas escolhas. Pela primeira vez na vida, tudo ao meu redor era meu, não por conexões familiares ou dotes, mas porque eu conquistara. Meus pais me abraçaram durante a visita e a culpa que carreguei por tanto tempo suavizara. Eles me amavam, mesmo que não me entendessem no início. Eles me deram raízes, mas eu me dei asas. Naquela noite, Ricardo apareceu com comida para levar e seu sorriso fácil de sempre. Ele nunca tentou me deslumbrar com gestos grandiosos. Em vez disso, oferecia algo que João nunca teve: honestidade. Comemos no sofá, ombro a ombro, rindo de histórias do trabalho. Em certo momento, ele alcançou minha mão e eu não me afastei. Não porque me sentia obrigada, não porque alguém esperava isso, mas porque eu queria. Percebi então como esse amor era diferente daquele ao qual quase me acorrentei. Ricardo não era um cálculo, uma troca ou uma performance. Era simplesmente um homem que me escolheu e a quem eu escolhi de volta. Sem máscaras, sem barganhas, apenas nós. Antes de dormir, parei na janela, observando as luzes da cidade brilharem contra o céu noturno. Meu reflexo no vidro parecia calmo, quase radiante. Pensei no vestido ainda pendurado no armário da minha infância, nunca usado. Outrora, ele simbolizava tudo o que eu achava que precisava. Agora era apenas tecido. O verdadeiro vestido que eu usava era feito das escolhas que costurei com mãos trêmulas e coragem obstinada. As pessoas ainda poderiam cochichar que eu era a noiva que fugiu. Que cochichem. Eu sabia a verdade. Não era uma fugitiva. Era uma mulher que se recusara a viver uma mentira. Minha fuga não foi loucura. Foi coragem. E por causa disso, meu futuro, enfim, era real.